Olá, aqui eu vou abrir um aspas para essa aula específica para falar sobre a diferença de alucinação e delírio. É confuso. Lá na frente você vai ter algumas confusões aí, normal. Antes de entrar nas psicopatologias de delírio, nós vamos diferenciar alucinação e delírio. Não será a próxima aula, mas mais adiante, como nós vamos falar, tivemos essa aula toda sobre a alucinação, então eu quero dar essa pausa aqui para um fechamento de um raciocínio. Vem comigo então, vamos pensar junto. Eu disse para vocês que a alucinação envolve todas as senso-percepções. A alucinação ela é sensorial, ela está nas suas senso-percepções visuais, auditivas, sinestésicas, táteis, olfativas, gustativas. Bacana, você acabou de aprender isso na aula anterior, certo? Então, elas não são influenciáveis, elas estão na consciência lúcida, não admite crítica, tudo bonitinho, você aprendeu tudo isso, né? Também pode ser produzido por meio da hipnose, certo? Falei todos aqueles exemplos, tem toda essa aula. Isso é alucinação, fazendo um resuminho aqui, fechou? O delírio, o delírio também é uma psicopatologia. Ele diz respeito à seara do juízo de realidade, da nossa realidade. Essa realidade ela está no pensamento. Ou seja, o delírio ele está na questão ideativa, de formular ideias, o processo mental de ideação. Onde está o mundo das ideias, o juízo da realidade. É esse o nome, não tem nem como fugir. É uma trama mais ou menos complexa, onde os fatos se constituem de forma imaginária. Eles são formulados no meio da imaginação, pela imagética. Olha que bonito, imagética. Também pode ser produzido pelo fenômeno da hipnose. Aliás, a hipnose clínica trabalha muito com essa questão do imaginário e provoca durante o estado alguns delírios de pensamento, como se a realidade estivesse acontecendo, porque é totalmente potencializado, induzido. Fecha aspas, só a termos de exemplo. Mas o delírio, ele também está na ideia do pensamento nesse estado de vigília, nesse estado que nós estamos aqui, né? A ideia da conversa, tal. Eu estou conversando com você, o meu pensamento está buscando as informações tá dando para você, e você está buscando as suas informações no seu pensamento para fazer as conexões do seu conhecimento, para você fazer os seus diagnósticos. Você também está buscando na ideia do pensamento. Nós estamos trabalhando todo junto aqui. Então, o delírio ele é quando o produto de um juízo, de um pensamento, ele é desviado e tendencioso. O delírio ele está desviado da normalidade do pensamento de uma maneira tendenciosa. Nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Ele também não comporta crítica, então, por isso. Então ele se assemelha à alucinação nessa questão. Não suporta crítica e também não é influenciável. Só que quanto à alucinação, ela é uma projeção, ela tem ali a questão projetiva da coisa, tátil, visual, o delírio está mais nas questões do pensamento, das ideias, mas de uma forma tendenciosa. Nós vamos ter aula específica sobre suas psicopatologias. Nós temos os tipos de delírio. O delírio do pensamento megalomaníaco. Já viu, eu vou falar sobre isso. As pessoas megalomaníacas ficam pensando ali, nossa, eu vou conquistar o mundo. Lembra daquele desenho Pink e o cérebro? O cérebro tinha vários pensamentos megalomaníacos de conquistar o mundo, por exemplo. Né? E o Pink era o cara da personalidade dependente que dependia do outro lá, que tinha esses pensamentos megalomaníacos e outros aí. Temos, enfim, tipos como pensamento delirante, persecutório. Tem alguns presidentes da república aí que você conhece, que você ouviu falar, que tem esses pensamentos. Estão sempre querendo pegar ele, estão querendo tentar ser prejudicado. Ele persegue um pensamento, uma ideia, e ele fica delirando naquela ideia, fica rodando tendenciosamente de que está sendo perseguido. Tem a questão religiosa, mística, erótica. O ciúmes é dado como um pensamento delirante. A influência também, nós vamos falar especificamente. Os ciúmes. As pessoas que têm ciúmes, elas ficam perseguindo aquele pensamento, aquela ideia de forma tendenciosa, desviando da normalidade, acreditando que aquele pensamento vai se tornar realidade. Mas aqui agora vamos abrir o aspas, onde todo mundo se confunde. Legal separar, né? Um está na senso-percepção, o outro na ideia do juízo da realidade, do pensamento, dessa constituição do pensar, do imaginário. Bacana, ficou fácil.
Contudo, alguns delírios provocam as alucinações. Pode ocorrer com frequência também nas alucinações associadas a alguns delírios, certo? Algumas alucinações podem provocar uma ideia delirante. Algumas ideias delirantes podem provocar algumas alucinações. A questão é que o cérebro humano não é fechadinho. Não é uma coisa assim, isso é isso, isso é isso. Muitas coisas vão acontecendo e muitas psicopatologias se semelham muitas às outras. Então, quanto mais habilidade você tiver em fazer um diagnóstico, melhor. Muito bom quando você vai rever, você já acha que é outra coisa. O ser humano não é um robô, não é uma coisa fechada, única. O que acontece comigo acontece com o outro de forma idêntica. Não, semelhante. Semelhante não é idêntico. Então, as alucinações elas podem ter essas elaborações ideativas. Alucinações têm algumas elaborações ideativas que provocam os delírios, certo? E alguns delírios provocam uma certa dimensão sensorial da sensopercepção, onde está a alucinação. Certo? Não é difícil? Ocorre isso, por isso que há muita confusão. Mas, para auxiliar você, aluno, vou dar aqui uma super dica. Lembrando que você vai ter uma aula incompleta sobre delírio. Calma sua ansiedade aí. Segura se eu vou falar que você tem transtorno de ansiedade aí, hein? Segura aí o B.O. Segura a ansiedade aí. E nem pula as aulas, hein? Não me deixa bravo aqui que eu vou ficar sabendo. Se você pular a aula. Não vou nada, fica calmo. Não vou estar te perseguindo. Não fica com pensamento delirante persecutório. Entendeu a dica? Bom, para facilitar, tem um arquivinho PDF das semelhanças e essa dica também está lá no PDF. Para facilitar, quando você identificar predominantemente algo sensorial, pontua a alucinação, bate o carimbo da alucinação. Esse predominante pode ser recorrente, muito mais recorrente a predominância for sensorial, bate o carimbo da alucinação. Se essa predominância, essa recorrência for mais ideativa, mais imaginária, bate o carimbo delírio. Combinado? Entendeu um pouquinho? Raciocina, assiste essa aula de novo se for preciso. Lê o PDF e faz a provinha que está aqui que eu vou dar essas diferenças para você ter esse reforço, fechar o seu conhecimento e afiar o seu machado, se tornar um bom terapeuta em psicopatologias. E poder ir com isso, ao identificar esses sintomas, esses sinais, esses signos da psicopatologia, você ter um planejamento terapêutico para auxiliar o seu cliente de forma muito mais eficiente, com uma eficiência que ele vai sentir essa eficiência, ele vai observar, vai ouvir toda essa eficiência e vai fazer o seu nome propagar com indicações, tenha certeza. Quanto melhor você for e o cliente perceber essa melhora, reconhecer o seu trabalho, é você que ganha com isso com o tempo. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Até a próxima aula.